Eu sou a doutora Andréia Santos, sou endocrinologista pediátrica. Essa série de vídeos é dedicada aos pais e famílias das crianças com diabetes mellitus tipo 1, com as informações principais que a família precisa saber logo ao diagnóstico do diabetes. Primeiramente, o que é o diabetes tipo 1? O diabetes mellitus tipo 1 é uma doença autoimune. O que eu quero dizer quando eu falo em doença autoimune? É como se o nosso corpo produzisse soldadinhos. Esses soldadinhos é o que a gente chama, tecnicamente falando, de anticorpos. Esses anticorpos são soldadinhos que vão destruir por engano células ou partes do nosso corpo que são muito importantes para nós. E no caso do diabetes mellitus tipo 1, que é uma doença autoimune, esses soldadinhos vão destruir as células produtoras de insulina. E essas células produtoras de insulina ficam no pâncreas. O pâncreas é um órgão compridinho que fica no nosso abdômen. Então, esse processo de destruição das células produtoras de insulina vai acontecendo aos pouquinhos. No início, a criança não sente nada, ninguém percebe nada, e até mesmo no início dessa destruição, muitas vezes a glicose, a glicemia de jejum medida no laboratório, ela pode até vir normal ou então levemente alterada, e a criança no início não sente nada. Com o passar do tempo, com o aumento da destruição dessas células, a criança começa a ter os sintomas principais. A insulina é um hormônio utilizado para metabolizar o açúcar que nós consumimos. Ou seja, se a pessoa não produz mais insulina, esse açúcar ele não vai ser transformado, ou seja, ele vai se acumular no sangue desse indivíduo, vai se acumular no sangue dessa criança. Com o aumento desse açúcar do sangue, dessa glicose no sangue, essa glicose começa a passar para o xixi da criança. Então a urina começa a ficar com muito açúcar e esse açúcar da urina começa a puxar mais água, ou seja, a quantidade da urina vai aumentando aos pouquinhos. Então, é uma criança que começa a fazer xixi demais. Como a criança está fazendo xixi demais, ela começa a ter muita sede. E aí, ela começa a beber muita água. Então, ela bebe muita água porque está fazendo muito xixi e como está bebendo muita água, esse xixi vai aumentando cada vez mais. Outra coisa que acontece, como o açúcar vai se acumulando sem possibilidade de ser transformado em energia para nós, a criança começa a ficar cansada. A criança começa a se sentir sem energia e com mais fome. É como se o corpo entendesse que não tem comida, que não tem energia. E essa criança começa a comer muito. Então, até agora nós temos uma criança que está fazendo xixi demais, que está bebendo água demais e que está comendo além do normal. No início, os pais às vezes ficam até felizes ali de ver a criança comendo muito. E nós percebemos ao longo do tempo uma perda de peso. Por quê? Além da criança estar desidratando por causa do aumento da urina, como o corpo se sente sem energia e não tem capacidade de aproveitar o açúcar para transformar em energia, os músculos da criança e o tecido gorduroso, ou seja, as gordurinhas ali que a criança tem de reserva, começam a ser quebradas. Então, essa quebra dos músculos, essa quebra das gordurinhas, ela acontece para o corpo gerar energia a partir desse músculo e dessas gordurinhas. Com isso, a criança vai ficando cada vez mais emagrecida. Umas perdem 2 quilos, 3, 5, cada caso é um caso. Então, o que nós percebemos? É uma criança que está fazendo xixi demais, bebendo água demais, comendo demais e ainda assim está perdendo peso. E esses sintomas acontecem por causa disso.
Outra coisa muito importante que os pais muitas vezes notam é o surgimento de formiguinhas próximas ao vaso sanitário ou mesmo formiguinhas circundando a fralda quando a criança ainda usa fralda, como um sinal de que essa urina realmente está adocicada. Então, a próxima dúvida dessa família: por que o meu filho teve diabetes? O que aconteceu? E então as avós começam a se perguntar: a culpa é minha, porque eu dava doce para ele de vez em quando. As tias começam a se perguntar: não, a culpa é minha, porque de vez em quando eu dava bala para o meu sobrinho. Mas isso não é verdade. O diabetes mellitus tipo 1, como uma doença autoimune, ela não vai se desenvolver porque a criança ingeria açúcar. O que nós sabemos é que existem fatores de proteção. Sabe-se que o aleitamento materno é um fator de proteção, que o parto normal é um fator de proteção, que uma alimentação saudável, rica em frutas, verduras, legumes e com menos açúcar também é um fator de proteção, mas nós não temos ainda um culpado único e direto para o surgimento do diabetes. O diabetes mellitus tipo 1, ele está presente nos cromossomos do indivíduo que tem essa informação para o desenvolvimento. Os cromossomos são as partículas que contêm a nossa informação genética. Então, essa informação genética nasce conosco, ali dentro dos nossos cromossomos. E eu digo muito para as famílias dos pacientes que é como se essa informação estivesse numa caixinha fechada. Essa caixinha está fechada, ela nasce com a criança fechadinha, mas ela pode se abrir em qualquer época da vida. Ela pode se abrir aos 6 meses, aos 9 meses, com 1 ano, com 2 anos, com 5, com 10 anos, ou mesmo com 20, quando a pessoa já for adulta. Então isso pode acontecer a qualquer momento e nós não temos como definir o que leva ao surgimento do diabetes. Mas e agora? O diabetes está ali e nós precisamos tratá-lo. Como nós vamos tratar essa criança? A única coisa que nós temos de errado agora com essa criança é que ela não produz mais insulina. Então, nós vamos repor a insulina que ela não produz. Nós vamos aplicar a insulina que ela não produz. Ah, mas de que forma que eu vou fazer isso? Agora meu filho não pode ir em festinha mais? Agora meu filho não pode comer nenhum doce? Agora meu filho não pode comer beterraba, porque beterraba é doce. Ah, meu filho não pode comer melancia, porque melancia é doce. Hoje nós não temos essa restrição. O tratamento do diabetes, ele se baseia em alimentação saudável, rica em frutas, verduras, legumes, com todos os grupos alimentares, claro, de forma equilibrada. E o tratamento com a insulina é realizado de acordo com o que a criança come. Então, nós vamos aprender a calcular os carboidratos, e carboidrato para nós é isso, é o açúcar da comida. E toda comida tem carboidrato, exceto algumas que não tem nada ou que tem pouquíssimo, mas a maioria das coisas que a gente come no dia a dia tem carboidrato. E nós vamos aprender então a verificar quanto de carboidrato cada alimento tem, a verificar qual a quantidade de carboidrato na porção que o meu filho vai comer, e a partir disso, com a ajuda do seu médico, você vai fazer insulina para a quantidade de carboidrato consumida. E essa relação entre carboidrato e insulina vai ser estabelecida junto com o médico da criança no consultório ao longo do tratamento.